Pegamos Olímpia, Palmeiras e Galo. Cara, é o seguinte, vamos direto ao assunto. E assim, rapaziada, nadando totalmente contra a maré, né? Porque, embora o Flamengo tenha sim dado sorte de ter o Olímpia pela frente, mas eu preferiria estar na situação do Palmeiras e do Atlético Mineiro do que na situação do Flamengo, cara. Vamos falar mais sobre isso, eu vou explicar pra vocês esse meu raciocínio, né? Nem todo mundo vai concordar, mas beleza. Vamos falar aí também, além do confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro e também falar do Flamengo, vamos falar do possível adversário do São Paulo. Mas começando o vídeo aí, falando dessa questão, né, envolvendo o Flamengo, os torcedores flamenguistas estão levantando as mãos para o céu, estão muito contentes, né, pelo fato de enfrentarem o Olímpia, que realmente, dentre as equipes do pote 1, o Olímpia era um dos mais fracos, isso daí é um fato. O Flamengo, ele deve sim passar de fase. O Flamengo, ele tem obrigação técnica e obrigação moral de eliminar o Olímpia, cara. Qualquer coisa que não seja uma classificação do Flamengo é uma vergonha histórica, é motivo para demitir todo mundo. Sinceramente. Só que tem um porém nisso tudo, rapaziada. Cara, o Flamengo, mesmo tendo pela frente uma equipe tecnicamente frágil, mas o Flamengo passando de fase, o Flamengo só vai ter pedreira pela frente, cara. A chave do Flamengo é muito mais difícil. Agora a chave do Palmeiras, por exemplo, quem passar entre Palmeiras e Atlético Mineiro tem de tudo para estar na final. Principalmente o Palmeiras, eu creio que o Palmeiras vai passar do Galo. O Galo, ele, a cada ano que passa, ele aumenta mais sua dívida, ele contrata jogadores caros, ele tenta rechear seu elenco, pensando, né, visando ali a conquista da Libertadores. Aí quando vê o Palmeiras pela frente, o Galo pipoca. Pipocou 2 anos seguidos e vai pipocar de novo, cara. Eu creio que o Palmeiras, no seu jeito copeiro, por mais que a mídia esteja querendo colocar crise no Palmeiras, por mais que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro não tá lá com esse desempenho todo, mas o Palmeiras nas Copas continua muito forte. Na Libertadores, melhor campanha, vem goleando aí jogos em casa. O Palmeiras, ele, na minha opinião, é o time mais forte da Libertadores. Na minha opinião, o que vem acontecendo aí no Campeonato Brasileiro, esses resultados ruins do Palmeiras, não está refletindo quando o assunto é Libertadores, cara. Então eu creio sim que o Palmeiras ele vai eliminar o Atlético Mineiro, ainda mais que nas outras vezes o Galo ele chegou mais forte, né? Tanto no nível técnico, quanto na questão de clima também entre jogadores. Agora é questão aí de trocar treinador no meio da temporada. Agora é o goleiro do Atlético Mineiro se envolvendo em polêmica, enfim. O Galo não tá num clima legal. Por mais que agora tenha o fator Felipão. Beleza, muitos vão falar, bom, o fator Felipão contou demais na temporada passada, que o Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras. Mas, francamente, eu nem acho que tenha sido o fator Felipão, cara, que fez o Atlético Paranaense eliminar o Palmeiras. Na minha opinião, o Palmeiras ele passaria sim de fase. Ele jogou melhor, não fosse aquela entrada do Danilo, que realmente foi para vermelho, e ali acabou com o jogo, cara. Por mais que o Palmeiras depois ainda continuou jogando bem, ainda teve força para fazer gol, mas não aguentou os 90 minutos. Aí sucumbiu no final. Mas se fosse 11 contra 11, cara, o Palmeiras teria passado de fase. O Palmeiras teria ido para a terceira final seguida. O fator Felipão, na minha opinião, não fez tanta diferença assim. Para mim, o que fez mais diferença foi a burrice do jogador do Palmeiras. Colocou tudo a perder. Não fosse isso, o Palmeiras teria ido para mais uma final. Então, assim, eu não acho que o fator Felipão vai fazer diferença agora no Atlético Mineiro. Eu creio que o Palmeiras deva sim passar de fase. E aí que tá a questão. Por isso que eu preferiria estar na situação do Palmeiras do que na do Flamengo. Porque o Flamengo passando de fase só vai ter pedreira pela frente. E o Palmeiras passando de fase, cara, tem de tudo pra chegar na final. Ah, mas tem o Del Valle que não sei o quê. Cara, de todos os times brasileiros, o Palmeiras foi o único que não apanhou do Del Valle.
Muito pelo contrário, né? Ganhou lá e ganhou aqui. O Del Valle, ele ganhou do Flamengo, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou de todos os times, cara. Todos os times brasileiros que o Del Valle enfrentou, o Del Valle venceu. Menos o Palmeiras. Então eu creio que o Palmeiras ele também passaria do Del Valle. Ah, mas tem o Boca Juniors. Sinceramente, rapaziada, o Boca Juniors, cara, ele não faz nada demais na Libertadores desde 2007, quando foi campeão, né? Até chegou aí pra uma final em 2018, se eu não me engano, contra o River, mas perdeu, enfim. O Boca Juniors ele não incomoda mais igual antigamente. Eu não vejo o Boca Juniors como, sabe, um time que intimida. Hoje o Palmeiras ele equivale ao Boca Juniors do começo dos anos 2000. Aquele Boca Juniors intimidava. Hoje o Palmeiras é nível Boca Juniors daquela época. Então assim, o time que intimida quando o assunto é Libertadores, das últimas temporadas pra cá, é o Palmeiras. Então passando do Atlético Mineiro, o Palmeiras tem de tudo pra chegar em mais uma final. Agora o Flamengo, que os torcedores estão comemorando tanto essa partida, né, contra a equipe do Olímpia, o Flamengo só vai ter pedreira pela frente, cara. Só jogo complicado, se quiser chegar na final. Então, sinceramente, eu não sei até que ponto isso daí é tão vantajoso assim, você pegar o Olímpia agora, um time mais fraco, sendo que você tá na chave mais difícil. Enfim, rapaziada, e falando agora sobre o São Paulo tem uma situação parecida com a do Palmeiras. O São Paulo, muito provavelmente, ele vai pegar a equipe do São Lourenço, que é uma boa equipe, está em terceiro no Campeonato Argentino, com 10 pontos a mais do que o Boca Juniors, por exemplo, que pode ser um possível adversário do Palmeiras. E o São Lourenço, cara, jogando em casa, é um time muito forte. É um time que joga muito bem. Mas o São Paulo passando do São Lourenço, o São Paulo também tem de tudo para chegar na final. Então vai pegar o adversário mais difícil agora, logo de cara. Passando do São Lourenço, cara, o time mais difícil da chave do São Paulo seria quem? O Botafogo? Mas eu não acho que o Botafogo ele vai conseguir competir em alto nível no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Ele vai ter que escolher. E muito provavelmente o Botafogo ele vai escolher o Campeonato Brasileiro. Creio que o Botafogo tá com 8 pontos de vantagem em relação ao segundo, né? Ou 8 ou 7. Ele não vai abrir mão disso. Ele vai querer continuar com tudo ali no Campeonato Brasileiro. E não tem um elenco ali para ir para cima de 2 competições. Então a chave do São Paulo é mais tranquila. A outra chave é mais complicada, que aí tem Fortaleza, Bragantino. As 2 equipes muito provavelmente vão ir passando de fase até se enfrentarem. E um dos 2 vai chegar na final. Creio que ou Fortaleza ou Bragantino chega nessa final da Sul-Americana. E o São Paulo passando do São Lourenço não teria nenhum adversário assim. Enfim, então o São Paulo ele tá numa situação muito parecida com Palmeiras e Atlético Mineiro. E eu prefiro essa situação. Eu prefiro você pegar o adversário mais difícil logo de cara. Você passando, cara, você vai ter ali adversários, digamos assim, mais tranquilos. Embora Libertadores, Sul-Americana é sempre competições traiçoeiras. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço a todos.